Olá, minha gente, uma boa noite. Boa noite e bom dia. Porque eu tenho certeza que. Eu acho que eu não vou colocar esse vídeo hoje. Hoje é quinta-feira de noite, tá? Eu vou colocar ele amanhã cedo, que é sexta, né? Daí eu vou ter que sair, ir no banco. Depois vou na lotérica, pagar umas coisinhas, né? Então, hoje, gente, eu tava vendo um vídeo do Ivan. E daí eu gosto de ver certas coisas do Ivan, principalmente quando é na fazendinha, sabe? E daí eu tava reparando nos cabritos dele. Então na capa do vídeo dele tem os cabritinhos dele, sabe? É dois, né? Eu acho que é dois. E daí como eu tive muitas criações, né? Cabrito não. Mas cachorro, gato. Então eu tinha meus animais, sempre eu ficava olhando neles assim. E tinha uns que tinham uma cara de sonso, o outro tinha uma cara de sei do que. Eu ficava sempre imaginando assim, como se fosse num desenho animado até. E quando eu vejo os cabritos do Ivan, não foi a primeira vez já, eu sempre fiquei assim pensando, mas será que esses cabritos, parece que eles são assim diferentes, eles são mais baixotão, chatuco, né? E menor, também não é grande. Eu falei, pode, será que são animais exóticos? Mas eu nunca vi falar de animal exótico cabrito, nunca vi. Mas deve ter. Né? Você vê exótico, muita ave, esse tipo de coisa, né? É, e daí eu fico olhando os cabritos dele e fico dando risada, né? Porque os cabritos dele se sumir, onde ele aparecer no Brasil, porque ele tem gente no Brasil inteiro. Se aparecer perto de um inscrito dele, o cara vai saber que é dele, né? Porque eles são diferentes, diferenciados. E eu fico muito feliz quando vejo mesmo, principalmente, não só os cabritos, mas muitos cabritos. Porque ele tem mais animais lá na chacrinha dele, né? Na fazenda dele, né? A grande fazenda dele. Que eu gostaria muito de ter. Eu já tive uma próxima daquela ali. Quando eu morava ainda no patrimônio aqui, que eu morei por 20 anos, eu tinha um terreno quase do tamanho daquele que ele tem lá, a minha casa, a casa da minha mãe, enfim. Então era muito bom. Eu tinha de tudo plantado também, tinha de tudo. Se você pensar, eu tinha flor, árvore frutífera, laranja, poncã, limão, limão de dois tipos, limão rosa, banana, ixi Maria, flor, nossa. Eu sempre gostei muito de flor, minha mulher também sempre gostou. Então nosso quintal era uma maravilha mesmo, sabe? Muito bom mesmo. Bom, também assisti um vídeo hoje, um pedaço, porque o vídeo do Mamoeiro, Sertão Mamoeiro, lá do Antônio Rufino, eu não tinha reparado. Eu comecei a assistir ele e comecei a ficar é, curioso para continuar, sabe? Porque começou muito bonito. Ele mostrando então a dona Quinor bem arrumadinha, bonitona que estava hoje no vídeo, mas tudo bem arrumadinha. Acho que ela ia sair, né, lá pro Salgueiro, né? Acho que é isso. Mas também ela deu tempo dela mostrar então as plantações dela, junto com o Tonho Fino, mais os filhos lá, então. E é muito gostoso a gente estar vendo aquilo, porque aquilo para mim me traz muita saudade do que eu vivi, do que eu tive já. Mas então eu gostei muito, assisti o tempo que eu pude, ele mostrou os canais lá de transposição do Rio, São Francisco, que passa por lá, onde eles foram na cidade lá, acho que é Salgueiro. Não sei se está funcionando, não sei, deveria estar, né? Mostrou um homem também numa feira lá vendendo uma garrafada de remédio e fazendo a propaganda dele, contando que servia para próstata, para hemorroida, para dor de barriga, me servia para tudo. E eu fiquei na expectativa, porque eu estou querendo uma garrafada dessa, mas o, o, pelas qualidades do remédio, não falou do que eu queria, no fim. Porque daí eu ia pedir para o Antônio Filho mandar um garrafado daquela, sabe, para mim. Daí eu mandava para ele um pix, mas pelo que eu queria não tinha. Então eu gostei também. Depois então eu comecei a ver. Hoje eu assisto muito um canal de política, gente.
daquele rapaz que se chama Didi Red Pill. É porque ele fala só de política, do que está acontecendo no Brasil. Ele é um bolsonarista como eu, mas ele não, eu já sou mais assim, mais light, né? Ele não, ele pega pesado mesmo. Mas eu gosto das análises dele, eu gosto de assistir. E ele também tem 400 mil inscritos, tem muita visualização. E ele, volta e meia, ele faz uma campanha para alguém que tem uma necessidade de alguma coisa, que pedem para ele, levado pelo seu alto índice de solidariedade, ele faz essas campanhas no canal dele também. E daí ontem, então, ele veio num dos vídeos dele, na parte da manhã, se eu não me engano, para fazer uma campanha para um parente dele que se encontra com um problema muito sério e que ele precisava, então, pedir para as pessoas ajudarem, né? Para as pessoas ajudarem. E ele começa a pedir. Daí hoje, no vídeo de hoje, eu vi que a arrecadação que ele estava pedindo para as pessoas, apesar de ser parente dele, ele se desculpou muito, porque ele gostaria de estar ajudando as pessoas, aquela pessoa, mas que ele, no caso, ele não poderia, ele somente, mas teria que sim que ser com a ajuda das pessoas que são os seguidores dele. E as pessoas entenderam. E então, quando ele abre o vídeo hoje da tarde, na verdade, a arrecadação já tinha atingido 14 mil e poucos reais. Eu falei, puta merda, mas que arrecadação botar. Então tá perto de terminar o que ele precisa arrecadar para ajudar aquele parente dele. Mas daí ele falou, rapaz, já está muito bom, ele agradeceu muito, pedindo de novo, vamos continuar, porque até agora foi arrecadado 1/3 do que precisa. Então imagina, 1/3. Eu acho que o que ele quer arrecadar chega em torno de 45 mil reais. Talvez para um canal igual o dele, que tem 400 mil inscritos, ele não vai encontrar muita dificuldade, não. Eu acredito que da manhã até sábado, por aí, ele deve atingir isso daí. Não sei. Porque a dificuldade, gente, é enorme. É enorme para você fazer uma campanha dessa, né? Abraçar uma campanha dessa. Porque você depende de outras pessoas para... Todo mundo ajuda lá com R$1, R$2, R$5, R$10, 50, 100, aquele que pode ajudar mais, e não é fácil. Tá bom. Eu vejo também um outro homem que sempre faz também, eu assisto muito ele, que é o Dr. Marcelo Soares. Esse tem 2 milhões de inscritos. Volta e meia também ele faz campanha para as pessoas também, para ajudar alguma pessoa. Com cadeira de roda, com uma cama especial, enfim, com muita coisa que ele faz essas campanhas. Ele também fala de política também, fala de política. É também um patriota, é um bolsonarista também. E tem muitos seguidores e ele também encontra essas dificuldades, apesar da transparência dessas duas pessoas que eu estou falando para você, é enorme, porque eles têm credibilidade mesmo, sabe? As pessoas confiam nele e eles mostram realmente aonde que está indo, sendo canalizado o din-din, né? E eles conseguem. Eu fico muito contente e feliz porque, como com uma pessoa que tem uma cirurgia grandiosa, muito grande, que custa 40, 50, até 100 mil reais, como é que o cara faz se o cara não tem a nossa saúde no Brasil? Você sabe como é que é. Infelizmente não é infelizmente, mas ainda bem que tem esse tipo de saúde no Brasil, porque se você for nos Estados Unidos não tem isso, né? Talvez se você for na Europa, sei lá, é diferente a coisa, não é igual no Brasil não, que é muita coisa de graça. Eu mesmo fui beneficiado muito pela saúde, pelo SUS aí, né? Enfim, então quando acontece isso eu fico feliz. Também estou ficando assim, vou fazer um comentário também de uma coisa que eu não quero ficar entrando muito no meio, mas é dos canais aí de resenha, de fofoca, onde eles também começaram aí uma campanha também para ajudar o personagem, a pessoa, o ser humano Francisco Índio, que era um personagem do canal do Chico Coeb, pelo que eu sei mais ou menos, porque eu vejo pouco. E também não sei
se era do Liseu Silva, Liseu Silva não, do Chico Museu. Então essas pessoas que tanto criticavam os canais assistencialistas, por causa da levado até por causa da transparência desses canais, o motivo maior das críticas e das fofocas em cima dos canais de assistencialismo é a falta de transparência. Por isso que dá sempre essas polêmicas e cria e essas polêmicas ultrapassam a Lei Mar, certo? Além das trapobanas, né? E é onde que vem então o maior ataque mesmo e crítica, enfim. Mas agora nessa campanha que essa pessoa, além das trapobanas, levantou essa lebre, eu acho que ele viu uma grande oportunidade de ajudar aquela pessoa e também, é claro, ninguém é bobo, ninguém é hipócrita, eu não quero ser, ninguém quer ser. Que também é para benefício próprio também, porque vai ganhar visualização, inscrito, joinha, é isso aí, né? Mas isso não importa, porque isso faz parte do trabalho que eles fazem, como faz parte de todo o trabalho do Didi, do Dr. Marcelo Suave, enfim, de eles, YouTube, que faz assistencialismo, né? Um assistencialismo diferente, com mais transparência, e outros então usam então da, 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 da simplicidade e da empatia de pessoas altamente solidárias e começam então a tirar proveito. Então aí o X da questão está aí, é onde surgem essas críticas, essas polêmicas. Mas então o que eu quero fazer uma comparação? De um lado, critica-se muito o cego e trouxa. Do outro lado, aquelas pessoas, então... porque é tipo uma política. É tipo a política do Lula com o Bolsonaro. Entendeu? E fica assim. Agora, eu comecei sempre a falar em limite e não exagerar. Por quê? Porque as pessoas, quando querem... na verdade, eu vou retirar o que não é quando quer, não. Todas as pessoas que nós estamos aqui essa politicagem, né, um brigando com o outro, por quê? Nós seguimos aqui a Lei Mar e aqui nós seguimos assistencialismo. E daí então as pessoas influenciam um lado de uma forma e a outra também é a mesma coisa. E há então esse confronto, esse pequeno confronto. Mas esse pequeno confronto não deixa não dá para você dizer assim, cravar que são inimigos. Não são porque são seres humanos e todos eles têm, a maioria, 99%, são cristãos. Apenas eles estão debatendo, os escritos que eu estou dizendo. E claro, influenciado pelos donos de canais. Certo? Então quando vem essa campanha aqui, de você chegar ao ponto de ver os críticos dos canais de assistencialismo começar então uma campanha para ajudar um personagem, uma pessoa. Porque existe milhares de franciscos índios dentro do Brasil, pessoas que estão esquecidas, pessoas que perderam até a sua dignidade, pessoas doentes, né? Pessoas passando fome. Então quando acontece isso, que surge essa oportunidade, surge também muitos canais de resenha de fofoca que eu não conhecia, sinceramente, porque eu só vejo os canais de fofoca, mas esses mais assim que eu sempre estava no meio disso aí também, além das trapobanas, e que era o maior, o mais influenciador, é o que domina, e além algumas mulheres, mais o tio Erli, né? Então eles começam essa campanha muito boa, até bonita, claro, eu bato palma e tiro o chapéu, para ajudar aquela pessoa necessitada. E todos eles sabem que isso vai gerar dinheiro para eles também. Mas como é um trabalho que
dá a aparência que você está ajudando, e de fato que está ajudando, porque o Francisco precisa mesmo dessa ajuda. Eles também estão faturando o seu, que isso é lógico e normal, é normal, né? Que todo mundo quer ganhar seu dinheirinho no YouTube. Então fica bem, vamos traçar uma linha nisso aí, tá? E quando ele começa a fazer a campanha, ele contando que ontem ele passou um dia assim muito ruim, ele, naquela esperança, na fé que as pessoas iam ajudar, porque ele é um líder, né? Ele tem um monte de seguidor e ele lidera um monte de pessoas que gostam dele, acreditam nele, né? Poxa, se queimar meu filme, essas pessoas que eu tanto cultivo dentro delas, para não ajudar esse tipo de canal de assistencialismo, que não sei o quê, porque o dinheiro é desviado, é claro que sim, tem muitos canais que sim, né? Porque outrora começaram com um objetivo de fazer mesmo esse assistencialismo, e eles foram crescendo, fazendo realmente, tendo transparência. Mas em dado momento, você sabe que as pessoas, muitas pessoas, quando ele vê a facilidade, né, de estar com o negócio na mão, isso causa o quê? A ambição dele cresce, certo? E começa então a falar um lado um pouco desonesto, talvez, das pessoas, talvez até que são levados por essa injúria até, né, de fazer isso aí, porque os seguidores, eles não têm culpa, porque as pessoas elas se comovem com o que se mostra, conforme está agora mostrando o Francisco Índio, e como já era mostrado pelo Chico Coeb, que diz que arrecadou lá um dinheiro que até agora não vi falar onde está esse dinheiro, não sei. Está sendo questionado, e de certo em algum momento ele vai ter que falar alguma coisa, né? Então, essas arrecadações, as pessoas confiam, porque aquela pessoa que está pedindo é porque ela tem credibilidade. Uns têm mais, outros têm menos, né? Porque a campanha contra esse assistencialismo, ela foi muito grande, de crítica, de polêmica, criou todo um clima. E daí é onde que eles começaram a mudar também a maneira de trabalharem deles. Coisa que eu sempre falei, pô, muda aí, evita isso, evita aquilo, porque fofoca e resenha não vai acabar nunca não. Sempre vai ter. E as pessoas, então, aquele que é inteligente começou a mudar. Coisa louvável, né? Porque ninguém pode ficar o resto da vida assistindo só uma coisa, todo dia. Né? Apesar deles terem um N de conteúdo para mostrar, que as pessoas gostam de ver o sítio da Dona Quinó, lá do Sertão Mamoeiro, o sítio lá não sei de quem, lá uma pessoa que vive lá no interior do Nordeste, lá no meio da Caatinga, lá no sertão da Paraíba, do Nordeste, lá em Minas Gerais. As pessoas gostam desse tipo de conteúdo também. E quando chega aquele momento também que eles lá trabalhando, eles descobrem uma pessoa miserávelzinho, esquecida pela assistência social do nosso querido país Brasil, eles querem socorrer e eles vêm falar com quem? Com os inscritos. Porque quem ajuda, na verdade, são os inscritos, chamados hoje de segue-trouxa. Porque, na verdade, hoje os segue-trouxas são dos dois lados, já está sendo. Agora. Né? Só que tem um lado aqui que está sendo transparente, né? Nesse primeiro momento que está acontecendo todas essas coisas aqui. Eu acredito que vai ser sempre. Como também esse lado de cá está melhorando. Ficando mais esperto. Pô, não, né? Aquele que tem a má intenção, ou ele melhora, ou ele sai fora do negócio. Como aí ficou feio agora para quem? Para o Chico Web.
ficou horrível de feio. Né? Então, voltando no além da Strapobana, ele estava preocupado, porque para você pegar e conseguir passar essa mensagem para as pessoas de ajudar, tem que ter uma certa, um pouco de credibilidade, não vou falar porque ele tem os escritos dele, mas um pouco assim ele tem que ter um pouco de sensibilidade, vamos dizer assim, tem outra palavra até, eu nem sei qual que é, então não é induzir nem iludir, não, é de comover as pessoas que seguem ele. Fala, gente, vamos ajudar essa pessoa, porque lá está acontecendo isso, conforme aconteceu, que é contado aí, né? E as pessoas então começam a ajudar. Mas ele está vendo que para você conseguir arrumar um dinheiro tão grande para você chegar ao ponto de construir uma casa, não é fácil. Não é fácil. Mas ele consegue então uma quantia de dinheiro que ainda não chegou em 3 mil reais, parece, que proporcionalmente eu acho boa. E até em razão de estar vendo aquela outra lá do Didi Red Pill, que ele arrecadou num dia para o outro 14 mil reais, com 400 mil inscritos. Certo? Então aí quando ele vê aquele valor, ele se anima muito mais, claro. E também com a ajuda dos outros canais também que se propuseram ajudar, canais de fofoca, resenha, porque não tem nenhum canal de assistência livre no meio disso, os canais de fofoca e resenha que resolveram então abraçar essa campanha de ajudar o amigo Francisco Índio. Uma coisa muito bonita, porque o Francisco Índio na verdade estava precisando. Todo mundo viu a situação de saúde dele, a situação da família dele. Tanto que comoveu os fofoqueiros e os resenhistas. E também através dessa comoção que houve dos fofoqueiros, essas pessoas então vêm e começam então a influenciar os seus seguidores e também começam a comover essas pessoas, que são as mesmas pessoas desse lado de cá também. Né? Não tem diferença. Por que elas estão ajudando além das Strapobana? Porque ele tem credibilidade com elas. Ele está sendo transparente, porque ele não pode ser uma pessoa que é desonesta, porque o que ele prega é isso, é a transparência dos canais de assistencialismo. Transparência. É só isso. É só isso. O resto é fofoca de mulher, de coisa de outra. É para ganhar dinheiro. Isso aí tem no Brasil, está cheio de fofoqueiro. Eu não sabia também. Mas tem milhares de canais de fofoca. Tem canal grande, tem canal pequeno. Eu sei que todo mundo se agarra de alguma forma. Como é canais de fofoca pequenininha, igual está aparecendo agora, que eu nem sabia que tinha. Principalmente lá do Nordeste. Certo? E também esses canais aqui eu tenho visto uma grande ascensão mesmo, porque ele acreditou, ele quis mudar pelo que ele sofreu já, e ele está mudando. É o Ivan Borgatti, que é um exemplo disso. Que se todo mundo olhar para o canal do Ivan Borgatti, o canal do Liseus TV lá, Liseu Silva TV, vai ver que eles são protegidos, eles estão se protegendo. Mas vai acontecer deles não ser atacados? Não, ainda correm o risco de ser atacado por algum motivo, por alguma coisa, por alguma fofoca. É assim. Agora, enquanto esses outras pessoas não mudarem, eles vão ser atacados, vão sofrer represália. E vai ficar feio, muitas vezes, conforme ficou agora. Conforme ficou agora. Porque tudo que nós estamos vendo aqui, gente, quando eu venho aqui e falo de política, muita gente fala, eu não gosto de política.
Porque tudo que nós estamos fazendo dentro do YouTube aqui, tudo é política. É todo mundo aqui. Nós não estamos aqui para bonito. Nós estamos aqui para trabalhar, para ganhar nosso dinheirinho. Todos nós. Fofoqueiro, assistencialista, mesmo com seus exageros. A fofoca da mesma forma. Então, quando morre a dona Cida lá do Mamoeiro, nossa, deu dinheiro para todo mundo aquilo. Né? Virou um fervo de visualização, de todo mundo falava, era muita coisa. Passou aquilo, agora veio essa fase agora de ajudar o amigo Francisco Índio. Eu quero que dê certo, eu espero que dê certo e que essa campanha continue e que tirem mesmo o Chico dessa vida tão sofrida que ele se encontra, com a sua saúde debilitada, com a sua família passando até necessidade, e resgate ele para a dignidade que um homem deve ter, uma família deve ter. É essa a verdadeira, a essência da intenção, hoje talvez, com certeza, dos fofoqueiros. Né? Muitos assistência ele pode falar que infelizmente, mas é felizmente que eles viram isso aí. E eles aproveitaram a oportunidade porque eles vão ajudar uma pessoa a sair da linha da miséria, da pobreza, do esquecimento até, para resgatar essa pessoa, então. E ganhar também em cima disso tudo que eles estão fazendo. Eles estão ganhando visualização, ganhando like, ganhando inscrição e crescendo. É, por aí. E todos vão viver felizes para sempre. Né? E os assistencialistas que estão mudando vão sobreviver tranquilamente, porque o Ivan tem credibilidade. Né? O mais que o Ivan foi atacado num passado recente agora, e ele sobreviveu. É a mesma coisa os desenhistas também, que ele também sofreu também represália. Mas por quê? Porque quando você é um cara, você se apresenta como um YouTube, pessoa pública, você pode sofrer processo por algum motivo, por qualquer palavra que você falar uma coisa errada, você pode sofrer um processo, você pode levar um strike no canal, você pode ter N problemas por você ser uma pessoa pública que está falando, comentando, criticando, falando de política, falando sei do que aí. É isso aí. Você tem que saber o que você fala, o que você faz, o local, o que aconteceu, porque sempre tem um para querer te lascar. Mas então por que não viver tudo numa boa, tranquilo? Eu faço polêmica, eu faço fofoca, eu critico, eu mudo para aquele outro, faço fofoca do outro, faço fofoca do outro, o assistente faz para cá, trabalha, mostra realmente as coisas reais, né? E com todas as suas... Estava olhando aqui eu esqueci de marcar aqui. Mas então todas essas pessoas que eu estou falando aqui, donas de canais, tanto de um lado como de outro, se tornam até assim, como se diz, uma certa celebridade até. E são influenciadores, sim. E eles têm que proteger simplesmente quem? Os seus inscritos. É os seus inscritos, porque é ele que tanto no assistencialismo eles dão suporte, como também na fofoca, na resenha. Que sem eles o fofoqueiro, o resenhista não é nada. E sem o outro lado também, sem os inscritos não é nada. É isso aí. É a mesma coisa do Lula com o Bolsonaro, mesma coisa. Não muda. É tudo pelo poder, pelo dinheiro, é assim que funciona. E é claro que no meio disso acontece coisa boa, porque na política não tem só coisa ruim, tem coisa boa que acontece também, como também no meio que nós estamos vivendo. É isso aí, gente. Já falei demais. Já. Chega, tchau.